E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom dia porque eu estou começando mais um dia, né? Para mim é mais um dia que se começa aí, né? Por isso eu digo a vocês aí, bom dia. Mas se você estiver de noite aí assistindo o vídeo, para você seria um olá. Bom, pessoal, hoje eu estou começando mais um videozinho aqui, né? E é na verdade um quase reprise aí, né? Por que quase um reprise? Tá? Eu tô com um carrinho hoje aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o painelzinho aí, tá? Que carrinho é esse, Max? Quem tem aí sabe que carro é esse, né? Esse aqui, pessoal, é um Classic, né? É um Classiczinho. É um carro aí 2011, tá? Ele é um carro que tá aí, ó, já com 84 mil quilômetros rodados. É um carro bem rodado, né, pessoal? Porque é um carro 2011, ele tá com 84 mil quilômetros. Você vê aí que é um carro bem rodado. Esse cliente, ele viaja bastante, né? Então esse carro ele tem uma certa quilometragem aí, que é uma quilometragem também de estrada, além da quilometragem aí de perímetro urbano, ele tem uma boa quilometragem aí de estrada. E normalmente carro de estrada você reduz aí pela metade aí o km aí no odômetro, né? Então 84 seria como se esse carro tivesse com 42 mil. Só que esse carro não roda só na estrada. Então nós não podemos utilizar essa regra aí de dividir pela metade aí, né? Para dizer aí que o carro tem uma quilometragem razoável aí, né? Mas esse cliente ele viaja bastante. Eu acredito aí que em torno de 30 a 40% do uso desse carro aqui, ele é aí de regime rodoviário, né? Bom, enfim, por que eu disse um reprise, pessoal? Um reprise porque eu fiz um serviço parecido com o que eu vou fazer nesse carro aqui, eu já vou mostrar para vocês, lá no Prisma, né? Aquele Prisma 1.4 Econoflex aí, tinha um servicinho para fazer lá no arrefecimento, onde eu fiz lá uma troca de bomba d'água, válvula termostática, fiz a troca do reservatório, né? Limpei o sistema. Esse carro aqui é a mesma situação, tá? O cliente trouxe para mim e pediu que eu estivesse fazendo aí um serviço no arrefecimento, né? E ele me perguntou, inclusive, qual era a quilometragem do Prisma, tá? Que eu fiz o serviço igual ao que eu vou fazer neste carro. E eu disse a ele que estava com 80 mil quilômetros rodados, né? Ou seja, o carro dele aqui está com um pouco mais de quilometragem, está com 84. Porém tem um diferencial, pessoal. Lá o motor era 1.4, né? Econoflex. E o carro era 2007. Ou seja, a gente tinha mais tempo de uso, porém menos quilometragem. Nesse carro aqui, a gente tem menos tempo de uso, porque o carro é 2011, ou seja, o carro é mais novo, porém a gente tem mais quilometragem, né? E aí, pessoal, será que o que eu vou fazer nesse carro aqui de fato se faz necessário, né? Porque às vezes fica aquela dúvida. Pô, Max, você tá falando aí que tem que fazer tudo isso no sistema de arrefecimento? Será que é necessário mesmo? Bom, pessoal, eu vou filmar aí o serviço, né? E vocês tirem aí as suas conclusões, né? Se o serviço que eu vou fazer aqui é necessário ou desnecessário, né? Espero que vocês curtam aí, que vocês gostem aí do videozinho, né? Vou tentar deixar tentar ser o mais claro possível aí no vídeo, né? Desculpa se eu falhar em alguma coisa aí, não mostrar alguma etapa do serviço, até porque eu tenho um tempo aí limitado aí para fazer esse serviço nesse carro aqui, é um serviço razoavelmente grande, porém eu já fiz ele várias vezes aí, não só a do Prisma, mas outras vezes também, né? A do Prisma eu consegui filmar e vou tentar registrar para vocês aí
aqui do Classic, né? O servicinho que eu vou fazer aí no Classic. Então, espero que vocês curtam aí e espero aí que vocês gostem aí desse videozinho aí do Classic. Tem muita gente que tem esse carrinho, né? O Classic é um carrinho de manutenção baixa, né? E é um carrinho que foi muito vendido aí. Então tem muita gente aí precisando fazer esse tipo de manutenção aqui, esse tipo de serviço, né? E fica na dúvida aí na hora que o profissional aí diz que tem que fazer várias coisas, né? Até porque a pessoa acha que o carro, como é novo, não tem necessidade, tá? Então o vídeo por si só ele vai mostrar aí o que eu vou fazer aí no carro. Ok, pessoal? Então vamos lá para frente lá, vou mostrar para vocês lá o que vai ser feito hoje. Beleza? Vamos seguir aí no videozinho. Bom, pessoal, então agora aqui na parte da frente, né, do carro, já com o capô aberto aí, você pode ver que tem bastante sujeira, né, bastante pó. E isso é uma coisa que muita gente reclama, né? Pô, meu, tá mó sujeira no motor. Quando comprei o carro novo, ele tava bonitinho, motor limpinho. Calma, pessoal. Calma que vai ficar bonitinho, vai ficar limpinho, né? Isso aí é só uma pequena sujeirinha, mas a gente vai dar um talento aí, né? Bom, vamos falar o que é mais importante, pessoal. Bom, como eu disse a vocês, o cliente trouxe para mim fazer um serviço aí no sistema de arrefecimento, né? E quem conhece já os meus vídeos, né, pessoal? Quem já traz aí serviço para mim, quem já assiste meus vídeos aí, olha lá, pessoal, o arrefecimento, né? Sempre esquecido, coitadinho dele. Ele sempre vai ficando por último, vai ficando por último, vai ficando por último. Ninguém dá a devida atenção ao arrefecimento, né? E ele vai ficando lá. Foi o caso desse Classic aqui também, né? Foi ficando, foi ficando, foi ficando. E olha a cor do reservatório, né, pessoal? Totalmente escuro. Agora eu pergunto, como é que tá lá dentro? Será que tá tudo sujo? Será que tá limpinho, né? Como é que tá o líquido de arrefecimento lá dentro? Bom, eu vou tentar aí no decorrer do vídeo aí mostrar para vocês aí como é que tá essa situação aí, como é que tá a situação do arrefecimento. Mais uma pergunta que eu faço, pessoal, como é que será que tá aí essas mangueiras, né? Eu tenho pego aí muito carro desse tipo aqui com problema aqui, ó, nessa junção da mangueira, né? Normalmente ela quebra aqui na junção, a parte plástica que se rompe, quebra e aí causa aí um vazamento do líquido de arrefecimento e aí deixa a pessoa na mão. E aí, como será que tá essa mangueira aqui, né? Também vou mostrar para vocês aí, ok? Aí tem a mangueira aqui, ó, inferior, essa também. Como será que tá? Mangueirinha original aí, 2011, nunca foi mexido, tá? Primeiro cara que tá fazendo manutenção nesse carrinho aqui sou eu, tá? Ninguém mexeu ainda, esse carro tá original. Então você que tem um Classic aí, atenção nesse videozinho, né? Outra coisa aqui, como é que tá essa mangueira superior aqui, ó, que vai da válvula termostática para o radiador? Como é que ela está? Vamos dar uma olhada? Então a gente vai ver. Como é que tá a válvula termostática aí, né? Então a válvula termostática é essa aqui. Vamos dar uma olhada também. A única coisa que foi feita nesse carro, pessoal, o cliente fez aí a substituição da correia dentada, né? Ele trocou a correia dentada e o seu devido rolamento aí. Porém, o profissional que fez a troca da correia dentada não passou para ele aí referente à bomba d'água, né? A bomba d'água ela tem um rolamento e muitas vezes, dependendo da quilometragem, se faz necessário também a troca da bomba d'água, né? E isso é uma coisa que eu passei para o cliente, né? Porque uma vez você fazendo um serviço ali no arrefecimento, a tendência é que o aditivo, quimicamente, ele vá agir aí no sistema. E à medida que o aditivo vai agir no sistema, ele começa a fazer aí o seu trabalho.
E nesse trabalho dele, né, muitas vezes ele encontra lá uma oxidação, né, uma incrustação ali na bomba d'água e acaba aí fazendo o seu trabalho, que é a limpeza. E às vezes você tem aí um vazamento, né? Pô, Max, mas será que essa bomba d'água precisa ser trocada? Pessoal, por que a gente troca a correia dentada e o rolamento da correia dentada? Não é porque chegou aí a uma certa quilometragem e essa peça precisa ser substituída. A bomba d'água, pessoal, ela tem um rolamento. Se você tiver curiosidade, tem um videozinho aí no meu canal onde eu fiz que eu desmontei, né? Eu desmanchei uma bomba d'água exatamente desse modelo, né? Que foi a do Prisma, e lá eu mostrei lá o rolamento, né? Mostrei a folga no eixo, eu mostrei lá no videozinho lá como é que é uma bomba d'água, né? Então aqui a gente tem uma bomba d'água onde ela tem um rolamento. E aí eu substituo a correia, substituo o rolamento da correia, mas eu não faço a substituição da bomba d'água, né? Por quê? Porque quando eu mexo aqui com uma bomba d'água, automaticamente eu acabo tendo que mexer no arrefecimento do carro, né? E às vezes eu posso até concordar com algum profissional aí de reparação, aonde ele opta em trocar só a correia dentada e o rolamento e não mexer na bomba d'água, até porque quando você vai mexer na bomba d'água, você tem que ter um conhecimento aí relacionado ao sistema de arrefecimento do motor, e um conhecimento aí bem abrangente, né? Então, se você não tem esse entendimento, esse conhecimento, quais os tipos de aditivo, como que tem que ser feito o serviço, é melhor mesmo só mexer aí na correia dentada e no rolamento. Porém, é preciso avisar aí o cliente que pode haver aí um problema futuro aí relacionado aí ao arrefecimento, né? Bom, enfim, eu vou mexer aqui também, vou ter que mexer na bomba d'água, então eu vou ter que mexer novamente aí na correia dentada, pessoal, né? Infelizmente o cliente vai ter esse gasto novamente, né? Só que a correia dentada desse carro ela é baratinha, né? Como ele me disse que trocou também o rolamento e o rolamento é genuíno, é original, então ele vai ter o custo aí somente com a correia. O rolamento, né, que é o tensionador, esse eu não vou fazer a substituição, a menos que o rolamento que esteja aí não seja um rolamento de boa qualidade, e aí vai implicar em garantia, em um monte de coisa, então eu vou acabar substituindo. Mas aí é uma outra etapa, né? Vamos chegar lá primeiro para depois a gente ver o que realmente precisa ser feito. Na parte de correia de acessórios aqui, que é a correia do alternador e da direção hidráulica, essa correia vai ser trocada porque ela não foi trocada, assim como o seu devido rolamento. E também vou fazer, além do arrefecimento e da parte aqui das correias, né, com a bomba d'água e a válvula termostática, eu vou mexer aqui, pessoal, né, que esse carro aqui, ó, ele tem um corpo de borboleta motorizado, né? E certamente esse corpo de borboleta aí está carbonizado, né? E é ele que faz o ajuste aí também de marcha lenta, né? Então quando você tem aquela sujeira toda no corpo de borboleta, você tem uma interferência aí no funcionamento do motor e também na marcha lenta do carro. E vou aproveitar, como eu vou ter que desmontar já tudo aqui, tem que tirar essa peça aqui, né? Porque eu vou mexer nas mangueiras e eu vou já fazer uma remoção aí dos eletroinjetores, né? Para também fazer uma verificação aí de vazão e abertura de leque. Provavelmente vai estar fora, né? Já é comum isso, né? E aí a gente vai fazer a chamada limpeza, né? Pessoal, não é limpeza, bico não se limpa. Tá, pessoal? Então vamos fazer uma verificação, check-up, né? E havendo a necessidade, o bico vai para uma cuba ultrassônica, aonde naquele momento, na cuba ultrassônica, é feito aí uma limpeza interna no bico. Então existe sim a tal da limpeza no bico injetor, né? Então é isso que eu vou fazer hoje nesse Classic aqui. É claro que eu não vou conseguir no dia de hoje fazer todo o serviço, mas hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo aí, como vocês viram aí no início do vídeo. Se você olhar o reloginho aí do Prisma, né, ele tá antes das 7 horas da manhã aí. Eu peguei um pouco mais cedo hoje
para adiantar bem esse serviço, né? Porque eu tenho até o dia de amanhã, né? O final do dia de amanhã, para concluir aí todo esse serviço. Inclusive vai ser feita a troca de óleo e filtro de óleo, né? Automaticamente filtro de combustível e também filtro de ar. A única coisa que nós não vamos mexer nesse carro, pessoal, é no jogo de cabo de vela, que vocês podem ver aí, já foi substituído, né? Eu mesmo fiz essa substituição, né? Inclusive eu tive que providenciar aqui, como não tinha essas presilhas e elas costumam quebrar sempre, elas ressecam, né? Eu providenciei essas cintas plásticas aqui para fixar o cabo aí na posição. E também foi feita aí a substituição do jogo de vela, né? Então as velas são novas, assim como os cabos de vela. Então isso a gente não vai mexer, porque às vezes você vai ver eu fazendo a manutenção e fala, pô, o Max esqueceu de mexer na vela e no cabo. Não, porque já foi substituído, tá? Esse jogo de vela e cabo aí não tem nem 10 mil quilômetros que foi substituído, ok, pessoal? E eu mesmo fiz aí a substituição aí. O cliente substituiu, no caso aí, as velas, né? Ele tinha como fazer isso e eu fiz aí para ele a substituição dos cabos de velas. Então isso é o que a gente não vai mexer nesse carrinho aí. No mais aí, vocês vão acompanhando aí o videozinho. Agora deixa eu correr, né? Tirar tudo fora aí essas peças aí, já fazer o pedido de peças lá na Autopeça. E chegando aí as peças e desmontando, eu mostro para vocês aí na sequência, ok? Próxima etapa aí agora é fazer todo o desmonte aí. E eu vou falar para vocês aí, após desmontar as peças aí, como é que tá o estado de cada uma delas. Vamos que vamos, pessoal. Vamos seguir aí na manutenção do Classic. Motorzinho aí 1.0 VHC. Bom, pessoal, aqui no Classic eu tô seguindo aí com a desmontagem, né? Já tirei aqui o filtro e tal, né? Já tirei a correia de acessórios, daqui a pouco eu falo para vocês dela. Tirei o rolamento, mas eu não vou falar sobre isso, né? Pessoal, eu tô desmontando aí, tá? Já para começar, esse carro ele tá sem líquido de arrefecimento, né? Praticamente não tem nada aí no reservatório. Eu fui tirando aqui as mangueiras, né? Desligando aqui essas conexões aqui, ó. E normalmente aqui quando você tira essas conexões, já começa a sair aí água, né? Ou líquido de arrefecimento, começa a derramar por aqui, porque você desliga aqui, passa um tubo, né? Que interliga essas duas mangueiras aí. Depois eu vou falar aí sobre o estado deles, né? Mas já de cara, esse carro já estava trabalhando aí sem o líquido de arrefecimento, né? Ou sem a água aí, né? Com o valor especificado aí, que a gente tem um nível aqui no reservatório, o carro já estava trabalhando. Ou seja, quando você tem um problema aí no reservatório, que é essa sujeira, né, essa oxidação, que você não consegue enxergar o que está lá dentro, fica difícil, né? Então aí você acaba aí deixando o carro trabalhar aí numa situação dessa aí, sem o devido líquido, né? Sem a devida água aí no nível, né? Não vou falar aqui água, porque às vezes a gente fala água e a pessoa acha que tem que pôr água aí, mas vocês me entendem aí, tá? E eu tô notando aí que tem muita coisa feia aí, muita coisa estragada aí. Eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouco. Eu vou seguindo aí com a desmontagem aí. Corpo de borboleta tá horripilante, pessoal. Ui, que medo. Por isso que o carro tá falhando. O cliente falou, o carro tá falhando, tá engasgando, né? Tá dando até uns pipoco aí, tá dando uns tiros aí, né? Pelo escapamento. Bom, espero que não seja nada mais grave no motorzinho aí, mas vamos seguindo aí com a manutenção aí do Classic. Bom, pessoal, agora eu tenho aqui os eletroinjetores, né? E o tubo distribuidor aí do Classic, né? E o que eu queria falar aqui, né, no caso aqui, é que além da sujeira externa aqui, né, que a gente sempre pega aí, essa sujeira externa é comum ela ter, né, aqui nos anéisinhos de vedação, né, nos reparinhos. A parte interna dos bicos injetores, elas estão bem conservadas. Por que isso? Isso acontece, pessoal, porque esse cliente aqui,
né, ele só usa combustível aditivado, e no caso aqui ele usa aí o álcool aditivado da Shell, que é o álcool V-Power aí, né? Então, se você procurar em alguns postos aí da rede Shell, você vai encontrar esse álcool aditivado aí da Shell. Esse álcool é excelente, tá, pessoal? Como eu sempre digo nos meus vídeos aí, utilize combustível de boa qualidade e sempre aditivado, né? Não utilize combustível do tipo comum, álcool comum ou gasolina comum, né? E esse aqui é um exemplo, né? Esse cliente aqui, ele vem utilizando já há muito tempo álcool, porém o álcool aditivado aí da Shell, né? Que é o álcool V-Power, né? Algumas poucas vezes ele utilizou gasolina e também somente aditivada, né? E o carro não mente, né? A hora de você saber a verdade aí, se o cliente de fato está utilizando combustível de boa qualidade, a hora é essa, né? E aí agora eu removi os eletroinjetores e eu não sei se vocês conseguem enxergar internamente, ó, o bico injetor, pessoal. Deixa eu tentar acertar a imagem aqui, ó. Vamos lá. Se vocês conseguirem enxergar, pessoal, eu vou tentar colocar aí alguma fotozinha aí. Dentro do eletroinjetor aqui, eu tenho 4 furinhos, né? Que o zoom aqui do meu aparelho não permite, olha lá, ó. Internamente, não sei se você consegue identificar, 4 furinhos lá dentro. Esses furinhos, pessoal, eles estão visíveis aí a olho nu. E quando ele está visível assim a olho nu, isso indica que o combustível que está sendo utilizado é um combustível de boa qualidade. Por quê? Porque quando você tem um bico injetor que ele está carbonizado, muitas vezes você não enxerga, olha lá, os 4 furinhos lá no centro do bico injetor, você não consegue enxergar ele assim a olho nu, né? Esses 4 furinhos eles se tornam um só, e aí o combustível não é pulverizado na câmara de combustão de forma correta. Pô, Max, então não é necessário fazer a limpeza de bico quando eu uso combustível aditivado? Pessoal, é interessante fazer a remoção dos eletroinjetores e a verificação deles para verificar aí se o combustível que você vem utilizando é um combustível de fato de boa qualidade, né? Para que você continue investindo nesse combustível, como é o caso desse carro. Eu acredito que na hora de colocar esses eletroinjetores na máquina, eles vão estar com uma boa vazão, né? E também uma boa pulverização de combustível na câmara. Eu apenas vou fazer essa verificação. Então eu vou colocar na máquina, faço a verificação, encontrando inconformidade aí o bico estando conforme, né? Eu faço a substituição dos reparos, essas borrachinhas aí, né, de vedação, que são esses anéisinhos aqui, e aqueles filtrinhos que ficam internamente no bico injetor aí, no eletroinjetor, né? Feito aí essa substituição de reparo do eletroinjetor, né, não preciso fazer aí uma limpeza ultrassônica no bico injetor, né? É apenas fazer aí a remontagem, tá? E aí passar para o cliente, olha, o combustível que você está utilizando está ok, parabéns aí pelo uso constante de um combustível aditivado, continue fazendo esse investimento, né? Porque aí dessa forma, pessoal, você tem aí um funcionamento uniforme aí do motor e os bicos injetores sempre equalizados. Então, a remoção do eletroinjetor, né, no caso desse carro aqui com 84 mil quilômetros, ela se faz necessária para verificação. Se o cliente utilizou combustível de boa qualidade, ok, parabéns aí, né, pelo uso do combustível de boa qualidade, continue assim. Se não utilizou, na hora que a gente põe na máquina, a gente consegue detectar aí um problema aí de vazão e, né, de abertura de leque do eletroinjetor. Aí a gente vai fazer a limpeza ultrassônica, né? Então eu vou
fazer o serviço nesses eletroinjetores aqui, e eu falo para vocês aí depois na sequência aí sobre esses bicos injetores aqui, sobre o eletroinjetor aí, ok, pessoal? Só para ficar registrado aí a remoção aí dos eletroinjetores e o porquê da remoção, né, dos eletroinjetores. Gostei muito do que eu vi aqui, eletroinjetor com as pontas limpas, né? Essas pequenas sujeiras que vocês observam aí externamente é comum em todos os bicos, mas internamente aqui, né, você observa aí um grau de limpeza aí nos eletroinjetores, né? Bacana isso aí. Você tá vendo aí que o combustível realmente tá fazendo o trabalho dele, tá fazendo o serviço dele, né? Talvez por isso esse carro rodou aí 84 mil quilômetros aí sem nenhuma manutenção no eletroinjetor, né? Tem muito carro aí que com bem menos quilometragem já se dá aí problemas aí no eletroinjetor, ok, pessoal? Bom, pessoal, seguindo aí na manutenção aí do Classic, né? Mais um registro aqui, tá? Agora na parte aí da correia dentada, né? Como eu disse a vocês, o cliente fez aí a substituição da correia dentada, né? E fez a substituição aí do rolamento da correia dentada, né? O seu devido rolamento, né? Só que o que eu observei aqui, pessoal, é o seguinte: a correia ela tá correta, né, no ponto exato aí, não tem problema aí com o ponto da correia dentada. Esse carro é fácil de colocar aí, né? Você tem um ponto lá na polia inferior e um na polia superior aqui, que é esse pontinho aqui com essa marquinha aqui. Tá fora aqui porque eu não girei aqui, coloquei no ponto aqui, mas a de baixo lá também tá fora um pouquinho, ó. Olha lá, a de baixo também tá fora um pouquinho aqui, né? E o ponto é aqui. Então, se eu retornar um pouquinho essa aqui e a de cima também vai retornar o mesmo valor que eu retornar essa. Então, o ponto ele tá correto aí, né? Não tá errado. Mas o registro aqui, pessoal, é com relação aí, ó, a sujeira, né? Tem muita sujeira aqui, tá? Bastante sujeira aí na capa de proteção. Você vê que não foi limpa, né? Então, a pessoa removeu aí somente a correia, instalou a correia nova aí, deixando aí as polias todas contaminadas, ó. Você vê bastante contaminação aí nas polias, né? E isso é muito ruim, pessoal, porque essa sujeira ela fica aqui dentro solta e vai acumulando mais sujeira, né? E aí esse acúmulo dobrado de sujeira acelera o desgaste da correia sincronizadora, tá? Muitos fabricantes de correia dentada, eles têm passado informativos aí com relação à limpeza aí, né, das partes aí onde trabalham aí a correia dentada. No caso aí essa capa de proteção aqui. Então você vê muita sujeira aí, né? Lá embaixo, ó, bastante sujeira, né? É um pó que tem, né? Uma fuligem. Nas tampas também você observa aí bastante sujeira. Olha lá, ó, é um pó que tem, tá? É bastante sujeira que tem aqui, né? Ó, nessa capa e na capa aí inferior também. Olha o grau de sujeira que tá isso aqui, ó, tá? Então você observa que não foi feito nenhum tipo de limpeza aí para se fazer aí a remontagem. Esse é um ponto. E um outro ponto mais grave, pessoal, é com relação ao rolamento tensionador. Deixa eu colocar aqui, ó, o aparelho aqui, ó, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tá vendo lá, ó? No rolamento tensionador ali, ó, tá vendo? Ó? Olha onde tá a seta lá do rolamento tensionador, tá vendo ali, ó? Se eu mexer na correia aqui, ó, percebe, ó, que a seta movimenta, ó lá, ó, tá? Ela vai estar aqui ou aqui, ó. Se você observar ali no rolamento tensionador, ele tem uma marca dizendo assim, ó, novo, né? Ó lá, ó, tá vendo? Novo. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Tá mostrando ali novo, né? Só que a seta, quando ela deveria... Deixa eu me movimentar aqui, deixa eu ver se eu consigo... Quando essa seta, ó, ela deveria estar marcando nessa posição aqui, ó, pessoal. Olha lá, ó. Então aqui, ó, essa posição aqui, ó, me indicaria o quê? Que a minha correia dentada é nova, né?
ou seja, foi substituída recentemente. Uma vez que eu tenho, ó lá, o tensionamento já no final ali, ó, essa correia ela tá trabalhando bamba, né? Ou seja, a pessoa que fez a instalação aí não se atentou ali ao tensionamento da correia, né? Aonde você movimenta aqui, ó, né? Com uma chave do tipo Allen, você faz um movimento aqui, onde você faz o ajuste do tensionamento aí da correia. E o profissional que fez a montagem aí não se atentou a isso. Ó, se eu colocar lá o tensionador lá, ó lá, ó, a seta lá movimentou. Olha aqui, ó, o quanto a correia movimentou aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou tirar a mão, ó lá, ó. Tá vendo? É o tensionamento da correia. Essa correia, ela não está tensionada, correndo o risco aí de pular, né? E a correia, quando ela trabalha assim, com falta de tensionamento, ela tende a se desgastar muito mais rápido. Olha aí a importância. Já pensou se eu não vou mexer na bomba d'água, pessoal? Hã? E aí eu não chego aqui e verifico esse problema aí? Eu tenho pego muito esse tipo de serviço aqui na oficina, tá? A gente tem que refazer esse serviço de outra oficina aí, que foi feito, mas não foi feito da maneira correta. Então cuidado, pessoal, se tiver algum reparador aí que estiver assistindo aí o videozinho, presta sempre muita atenção, efetua aí as devidas limpezas, pega a literatura, olha lá a literatura, vê o que a literatura fala, como que tem que ser feito aí a remontagem. É um carro simples, é um motor aí já, né, com um projeto até antigo, né, mas ainda tem profissional aí que comete aí muitos erros aí na hora da montagem, né? Depois, a hora que eu tirar o tensionador aí, que eu vou continuar a desmontagem aqui, porque a gente tem que chegar lá na bomba d'água, então tem que desmontar tudo isso aí ainda, e depois eu falo para vocês aí a respeito do arrefecimento. Eu mostro para vocês lá o tensionador fora, né? E eu mostro para vocês lá essa setinha aí, tá? E aí depois, a hora que tiver feito aí a montagem, tudo direitinho, eu mostro para vocês aí a correia tensionada aí da maneira correta. Ok? Só para ficar constando aí, né? Mas essa parte aí da correia dentada aí que eu identifiquei aí esse problema aí. Ok, pessoal? Fica a dica aí. Cuidado, hein? Olha o preço. Eu tenho muita gente que passa aqui na porta da oficina. Quanto você cobra aí para trocar correia dentada? Aí você fala o preço, aí a pessoa, você tá louco? Tudo isso? Vai demorar tudo isso, né? E aí, pessoal? Mão de obra tem o seu preço, né? E tem muito serviço aí que tem um tempo necessário aí para ser feito aí, para ser executado. Então cuidado aí onde você leva aí o teu carro para fazer a manutenção, verifica aí se a pessoa que está fazendo a manutenção está fazendo de acordo aí, né? Como você espera aí, como o carro precisa, ok? Fica a dica aí. Aí, agora sim, pessoal, bagunça feita. Para desmontar é uma facilidade, né, pessoal? Bacana. Olha aí, ó. VHCzinho 1.0, todo desmontadinho. Bacana. Tirei também o reservatório, tirei umas mangueiras aqui, né? E vamos falar aí um pouquinho aí sobre cada coisa, né? Bom, pessoal, removi aí a capa da correia dentada, né? A correia dentada, a polia do comando eu removi. Tirei aí a válvula termostática, né? Ela fica aqui nessa região aqui, eu já vou mostrar ali para vocês, né? Você vê ali uma certa oxidação já no cabeçote, né? Então, essa oxidação aí, ela tá em estágio inicial, né? Então aí, não tem muito agravante, mas é o estágio inicial, é a partir daí que ela se inicia, né? Criando aí aquela oxidação mais acentuada aí, onde você tem até uma corrosão da junta do cabeçote, né? Então olha aí a importância do aditivo, né? Tirei também a bomba d'água, lá, ó. Tá sem a bomba d'água aí, ó. Então você vê a cor aí que tá o aditivo, né? Tá bem oxidado, né? Eu vou mostrar para vocês aí a bomba d'água. O que mais que eu tirei? Tirei aqui a mangueira inferior do radiador, então eu tenho um tubo d'água no vídeo aí, pessoal. Eu encostei a mão aqui no aparelho e ele acabou cortando o vídeo aí. Então, como eu estava falando, aqui eu tenho o tubo d'água. Esse tubo d'água vem lá da bomba, né?
Então aqui sai uma mangueira para a parte inferior ali do radiador. Olha lá como é que tá a boca do radiador ali, ó. Tá vendo? Tudo oxidado. De novo eu encostei a mão. Então, olha lá, pessoal, boca do radiador ali, ó, toda oxidada, né? Como vocês podem ver. Tirei aí o reservatório que fica nessa área aqui, né? E agora eu vou mostrar as peças para vocês, as peças fora, né? Então tá aqui, ó, o tubo superior que vai ali, né? Na parte de cima ali embaixo fica os eletroinjetores, e aqui nessa região você vê ali o corpo de borboleta, né? Esse tubo aqui. Então de um lado eu tenho essa mangueira, né? E do outro lado, aliás, de um lado não é essa mangueira aqui não, senão o pessoal vai falar assim, pô, você não sabe nem o que tá falando, né? Então de um lado você tem essa mangueira aqui, ok? Então essa mangueira ela vai conectada aqui, ó, no tubo, vai nessa posição. Depois vem essa outra mangueira aqui, menorzinha, conectada aqui, ok? Então essa mangueira aqui, ó, ela desce e vai numa válvula do ar quente ali que eu vou mostrar para vocês já já, né? E ali vai ligado ali no reservatório, né? A gente tem uma saidinha aqui, ó, no reservatório aqui, vai ligado. Bom, enfim, o que eu queria falar, pessoal, ó, olha como é que tá oxidado aqui, ó, a ponta desse tubo, é um tubo metálico, né, de ferro. Olha a oxidação. É por aqui que a gente tem muita perda de líquido de arrefecimento, né? Principalmente quando você faz a limpeza e coloca a carga de aditivo, né, o aditivo novo. Ele vai limpando e aí você começa a ter um vazamento aqui nas abraçadeiras, né? E esse vazamento aqui muitas vezes você não vê, você vai perdendo lá o líquido de arrefecimento. E aí, às vezes acaba colocando água no sistema, né? Porque você tem muita perca e aí acaba oxidando ainda mais. As mangueiras não precisa nem falar, né, pessoal? Olha lá internamente como é que tá a mangueira, ó. Tá vendo? Então você vê bastante oxidação na mangueira, né? E essa oxidação varia de acordo com a mangueira e o local que ela trabalha. Olha lá, outra mangueira que vai ligada aí na válvula termostática, olha como é que está oxidado lá dentro, ok? Tá? Como vocês podem observar aí, né? Então se você apertar a mangueira do carro aí e você sentir que ela tá toda quebradiça, né? Eu costumo brincar aqui, tá que nem bolacha creme crack, né? Você aperta, ela tá quebradiça, você pode ter certeza que tem um grau de oxidação bem elevado aí, que é o caso de algumas mangueiras aqui desse carro, né? Você aperta, ó, essa aqui é uma delas, ó, que é a mangueira inferior ali do radiador, né? Do tubo à base do radiador, e você vê lá a oxidação, olha como é que tá lá a oxidação, tá vendo? Ó? Bem oxidada a mangueira, né? Então você vê que as mangueiras, elas sofrem muito aí com a oxidação, né? Com a falta aí do uso do aditivo, né? É por isso que muita mangueira aí estoura, né? Essa mangueira aqui em particular, pessoal, ela tem uma conexão plástica aqui, ó, né? Que ela costuma estourar muito. Você vê aqui, ó, já um início de vazamento. Esse pontinho que você vê aqui, ó, tá? Parece uma sujeira aí, ó, isso aqui branquinho. Na verdade, isso aí é aditivo, tá? Já é um início de vazamento. Ele começa aí a vazar, daqui a pouco quebra esse tubo plástico aqui e aí você fica com o carro na mão. É uma conexão, é um tipo de T, né? Já é fundido aí na fábrica e é feito dessa forma aí. Tem muito problema nesse tipo de tubulação aqui nesses carros, né? Aqui eu tenho a válvula termostática, tá? Então você pode ver aí a válvula termostática. Então aqui com certeza ela sofreu um desgaste aí acentuado, né? Já devido à quilometragem, que o carro está com 80 mil, e também com a falta de aditivo. Então não tem o porquê eu manter essa válvula termostática aqui no carro, uma vez que ela já rodou essa quilometragem e inclusive rodou aí sem o uso do aditivo, né? Se eu quiser fazer um serviço bem feito aí no carro do cliente, eu tenho que substituir essa válvula termostática aqui, porque se ela tem um desgaste aí, tá oxidada, ela pode vir aí a travar aí com uma certa quilometragem adiante, e aí o carro vai ferver, e aí você, né, vai ter que pagar o pato aí, porque o cliente ele não quer saber não. Ferveu, estragou o carro, você mexeu no arrefecimento, o culpado é você, né? Olha lá a oxidação lá dentro, né? Você pode observar aí, tá?
Aqui eu tenho a bomba d'água, né? Como de costume, ela tem uma folga no eixo dela aqui, né? Essa bomba é exatamente igualzinho aqui, eu desmontei, então não vou desmontar essa. Tem um videozinho aí já no YouTube aí, no meu canal, você procura aí bomba d'água, né? Destruindo as coisas na oficina. Foi uma bomba d'água dessa que eu peguei e desmontei ela, destruí ela, para mostrar aí como que é os componentes internos da bomba, né? E ela tem uma folga aqui, ó, tá? E essa folga é por conta do rolamento lá que rodou já 84 mil quilômetros. Então é como eu digo, a gente troca a correia dentada, troca o rolamento da correia dentada e o rolamento da bomba d'água, ele fica lá parado. Então tem que trocar também, né, pessoal? Só que para trocar o rolamento da bomba d'água, você tem que trocar a bomba d'água. E se você não faz essa substituição, com algum tempo depois, a folga no rolamento provoca aí um desgaste mais acentuado ainda no retentor, uma vez que o retentor ali, ele também veda aí o líquido de arrefecimento, e aí você tem o vazamento, né, na bomba d'água. Então é o seguinte, pessoal, essa outra mangueira aqui também do arrefecimento, né, que é a que vai ali no reservatório, olha aí como que ela tá também, ó, tá? Então, fica a dica aí, use sempre aditivo, tá, pessoal? E o homologado, não é qualquer aditivo não. Não vai comprando aditivo aí em qualquer loja, né? E vai colocando no sistema, né? Se o aditivo não é o especificado aí pela montadora, nem coloque no carro. Coloca água mesmo, tá? Na falta. Mas se você tiver dúvida, né? Procure aí o manual do proprietário e aí você vai encontrar aí o produto correto para ser utilizado, tá? Reservatório nem precisa falar, né, pessoal? Não precisa mostrar nada aí. Vocês estão vendo aí que ele está bem oxidado. Eu não vou... Acabou, a minha bateria está um pouco fraca aqui. Eu não consigo ligar o flash, mas lá dentro do reservatório, né? Vocês podem ver lá, ó, tá uma crosta, né? Isso aí é tudo oxidação, é ferrugem, né? É uma espécie de uma lama, né, que vai formando aí dentro do sistema, tá? E olha a sujeira aí, né? Olha a cor que tá saindo o aditivo, né? A água que sai do sistema. O chão da oficina tá um pouquinho sujo, mas saiu uma água muito suja aí, muito espessa, né? É comum isso daí nesse tipo de sistema que tá oxidado desse jeito aí. Ok, pessoal? Eu vou mostrar para vocês ainda a parte de baixo aí, que ficou uma mangueira que vem nesse tubo aqui e tem uma válvula ali embaixo ali, que é a válvula do ar quente. Eu vou falar um pouquinho dela aí já na continuação desse vídeo aqui. Bom, pessoal, agora aqui na parte de baixo, o que eu queria falar era o seguinte. Aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, eu tenho uma válvula ali, ó. E essa válvula aqui, ó, ela é a válvula de controle do ar quente, né? Então, através de um vácuo que o motor cria, né? Eu tenho um diafragma aqui, e aí quando eu faço uma movimentação lá no painel, né? Eu tenho uma eletroválvula ali no motor que eletronicamente ela libera o vácuo puxa essa escotilha aqui, ó, e essa escotilha abre e fecha a circulação de líquido de arrefecimento lá para dentro do painel do carro, né? Então é o líquido de arrefecimento que também circula no motor, ele passa por aqui e faz a circulação lá dentro do carro, lá dentro do painel. E aí olha o problema aí, né? Eu tenho uma válvula aqui, e se todas aquelas peças do sistema de arrefecimento estão comprometidas, essa peça também tá. Só que aí o que acontece, pessoal? Essa peça aqui, ela custa quase 500 pau na concessionária, né? E muitas vezes não tem, tá em falta, tá? Então essa é uma peça que eu não vou mexer, eu não vou substituir. Ah, Max, mas aí tem duas mangueiras também, né? Uma de entrada e uma de saída aí. Você não vai trocar ela? Você está trocando aquelas outras mangueiras, né? Porque está com oxidação? Sim, pessoal, eu não vou mexer nessa mangueira aqui, tá? Por quê? Porque eu também não vou mexer nessa válvula. Ah, mas aí o carro pode dar problema, né? Pode, pessoal, pode dar problema. Só que se eu for mexer nessa válvula aqui, tá? Eu vou ter que mexer, tá? Nessas mangueiras. Eu não vou pôr uma válvula nova aí e manter essas mangueiras. E a mesma coisa, se eu for substituir as duas mangueiras aqui, que não são tão caras,
né? Eu vou ter que automaticamente substituir a válvula. Por quê? Porque a mangueira, ela tá aqui, ó, com a abraçadeira, mas ela tá quieta aí na posição dela. Uma vez que você mexe aqui, você tira essas peças de posição, e se elas têm um vício aqui já, né? Você não consegue mais colocar uma mangueira nova, você tem um desgaste aqui na ponta do tubo, e aí você às vezes vai pôr uma abraçadeira. Se você for pôr essa abraçadeira aqui de volta, muitas vezes fica vazando. Aí você vai pôr a abraçadeira universal, ela aperta demasiadamente aqui, e aí você pode ter a ruptura, a quebra do tubo. Mesmo que ela não aperte demasiadamente, se houver algum pequeno vazamento, você vai tender a apertar mais a abraçadeira. E na hora que você fizer esse reaperto, por causa do pequeno vazamento, quebra a ponta do tubo. Olha aí o problema. Então, o que está quieto aqui é melhor não mexer. Pô, mas isso aí vai ficar assim? Vai ficar assim, né? Eu vou passar isso para o cliente. Caso aconteça um vazamento futuro, né, aqui na válvula ou no tubo ou na mangueira, tem que trocar esse conjunto de peças aqui, que seria essa válvula com mais essas mangueiras, né? Uma outra mangueira que vai ficar aí também, pessoal, é essa mangueira aí, ó, que vocês estão vendo aí, ó. Tem uma abraçadeira aqui e outra ali, ó, na ponta ali, né? E ela faz um S aqui, ó, tá? Essa mangueira, ela liga aqui a bomba d'água aqui, né, no tubo ali, né? Então, como eu tenho uma diferença na altura aqui, eles colocaram uma mangueira ali, né? Então eu tenho uma saída aqui que é um tubo de metal, e ali eu tenho também um tubo plástico, né, e a mangueira. Certamente, pessoal, essa mangueira, ela deve estar na mesma situação daquelas outras, né? Ah, Max, então você vai trocar ela. Não, não vou trocar. Pela mesma situação aqui do tubo, né? Se eu for mexer aqui, eu vou ter que trocar esse tubo plástico também, porque pode acontecer da ponta dele estar oxidada, né? Apesar de que nós olhamos lá a outra ponta dele e não está tão oxidada. Então, se a ponta de lá não está tão oxidada, a de cá também não está. Só que eu tenho também uma parte metálica aqui, ó, né? Que é a saída aí da bomba d'água, tá? Que não vai ser o caso desse carro. Normalmente essa saída aqui, ela costuma apodrecer. E aí você costuma ter vazamentos aqui na saída aí da bomba d'água, tá? Só que aí, pessoal, para mim fazer essa substituição, eu tenho que soltar ali o tubo, né? Envolve mais mão de obra, envolve mais peça, né? Então o que acontece? O orçamento, ele vai começando a sair um pouco fora aí, né, do que eu tinha aí combinado aí, né, já com o cliente, né? E é como eu sempre digo, né, pessoal, se eu for querer trocar tudo, o que eu vejo aqui e que seria ideal, o cliente não aguenta aí, né, com um orçamento. Aí um orçamento desse aqui, ele vai chegar a valores aí muito altos, né? E não é essa a ideia, né? A ideia aqui é fazer um reparo, né? Com um valor dentro do que eu combinei com o cliente aí. Mas se o cliente aceitar e concordar, a gente faz aí a substituição da peça, né? Então, essa mangueira aqui eu não vou fazer a substituição dela, ela vai ficar aí, né? E também não vou fazer a substituição dessa válvulazinha aqui, nem dessa mangueira. Então eu estou explicando aí o porquê que eu não vou mexer nessas peças aqui, para que depois, né, não fique aquela coisa, mas você falou que trocou todas as mangueiras do carro, né, para não dar problema, mas você não trocou todas, ficou peças aí ainda sem serem trocadas. E como é que fica essas peças aí que você não substituiu? Elas ficam aí, pessoal, tá? Como o grau de oxidação ele não é tão acentuado, embora o líquido de arrefecimento esteja aí vencido e muito sujo, né? Ele não é tão acentuado, por experiência já de trabalhar muito com arrefecimento, né? Essa peça aí, que é a mangueira aí e a válvula aqui, né? Eu acredito que elas não vão dar problema futuros aí, né? Mesmo colocando aditivo e fazendo a limpeza, né? Ah, mas então por que você está trocando todas aquelas outras se você está tendo esse ponto de vista com relação àquela ali? Porque essas peças, pessoal, elas são peças aí de fácil acesso, né? Onde não encarece tanto aí a substituição.
são peças baratas e é um conjunto de peças aqui que vai ser trocado, né? Ficando ali apenas um pequeno percentual aí não substituído, né? Então, se a gente analisar aqui todas essas peças e aquelas duas ali que não vão ser trocadas, eu tenho mais peças sendo trocadas do que as que estão ficando. Então, o que vai acontecer com o sistema? O aditivo ele vai fazer a limpeza dele no bloco e no cabeçote e naquelas peças ali. Então, a tendência é você ter pouca contaminação do aditivo novo que você vai colocar no sistema. E a probabilidade de dar defeito, ela é bem reduzida. Ah, ela é levada a estaca zero? Não, porque se eu quisesse levar a estaca zero, eu teria que trocar inclusive os selos de bloco, né? Os selos do motor aí, né? Eu teria que trocar inclusive o radiador que vai lá dentro do painel do carro, né? Teria que trocar o radiador do carro também. Então, a ideia aqui dessa manutenção é trocar o máximo de peças possíveis e as que normalmente dão mais defeito. E as que normalmente dão mais defeito são essas peças aqui, né? Que dão muito problema, dão muito defeito, né? As duas principais sendo a válvula termostática e a bomba d'água. Essas são as duas peças que mais dão problemas aí no sistema. Seguida aí por esse tubo aqui, né? Onde vocês viram aí a oxidação e aquele Tzinho ali que costuma dar muito problema, né? E depois você tem aí essa mangueira aqui, que inclusive eles já utilizam aí, né? Em vez da abraçadeira elástica ali, que é mais barata, eles utilizam uma abraçadeira aqui universal, né? Com parafuso aqui, porque esquenta muito aqui a ponta da válvula termostática. Você vê que a GM já utiliza, né? Já uma abraçadeira um pouco mais eficiente aí no sistema. Eu vou trocar todas elas, vou colocar desse modelo aqui, né? Que são braçadeiras aí mais resistentes aí, ok? Então fica aí a dica e eu estou explicando aí por que eu não estou fazendo a substituição daquelas duas peças ali, né? E sim dessas aqui, né? Caso o carro venha a ter aí um possível vazamento, né? Se houver esse problema de vazamento, vai ter que ser feito aí novamente o reparo ali, né? O cliente vai ter que arcar com as peças e a mão de obra também, até porque eu não estou mexendo ali naquelas peças. Então é aquela situação, né? Não tem, vou culpar aí o mecânico porque ele não fez o serviço de acordo. Eu fiz sim o serviço de acordo. Inclusive estou tentando reduzir aí custos aí desse serviço, né? Com peças e mão de obras. Ok, pessoal? Então fica a dica aí para quem acompanha aí os meus videozinhos e quem quiser aí fazer uma manutenção aí no seu carro. Então esse serviço ele varia de acordo com a oficina e com a responsabilidade aí do mecânico. Ok, pessoal? Então mais uma etapa aí. Agora a próxima etapa aí é mostrar para vocês aí as peças, né? Eu estou aguardando elas aí, assim que chegarem eu já vou mostrar para vocês aí. Bom, vamos lá, pessoal. Chegou as peças aí do Classic, né? Então vamos começar aqui, ó, bomba d'água, né? Quem já assiste meus vídeos aí, eu sempre falo da bomba d'água Urba. Então essa aqui é a bomba d'água que vai aí pro Classic, bomba d'água aí da Urba, né? Então tá aqui, bomba d'água nova, zeradinha. Vem aqui o anelzinho de vedação. Esse motor ainda utiliza esse sistema com anelzinho de vedação, né? O anel O-ring. E vem aí uma garantia, né? Aqui, ó. E falando aí sobre o tipo de aditivos, né? Homologados. Por quê? Porque eu tenho assistido aí na internet alguns canais aí, o pessoal reclamando aí que a bomba d'água da Urba tem dado problema, né? E aí passa a não querer comprar mais a bomba d'água da Urba, né? Que agora é Urba Brosol, ok? E aí quer comprar a bomba original lá na concessionária para aplicar. Pessoal, se você for pôr bomba d'água original, você vai ter que usar o aditivo homologado. Se você for pôr bomba d'água da Urba, né? E esse produto aqui ele atende a especificação da montadora, você vai ter que utilizar aditivo homologado. Não adianta você querer fazer um serviço de arrefecimento aí, né? E utilizar aí
um produto que não é homologado. Você vai pôr água no sistema ou vai botar um aditivo aí que não é aditivo, que não é homologado pela montadora, é óbvio que vai dar problema. Pelo menos até então, todas as bombas d'água aí da Urba que eu já utilizei aqui, né, na reposição aqui, como reparador independente, eu não tive qualquer problema aí, porque eu utilizo o aditivo dentro da especificação que a montadora determina, né? E com a proporção ideal. Você tem que ter aí o termodensímetro, né, para verificar se o aditivo que você está usando ele é homologado, aí segue a norma da NBR. Então aqui, ó, né, a Urba ela tá passando uma recomendação aqui, ó, dos aditivos, inclusive, ó, a Cedelco tá aqui, ó, usar diluição de 50% de aditivo, né? O Bardal aí, diluição conforme a especificação do veículo, né? Eu tenho aqui o Bardal, né? Eles falam aí, ó, do Lubrax, do Petrobras, né? Usar diluição de 40% de aditivo, né? O colante da Elf aí, né? Não diluir, que ele é um pronto para uso. Glacelf Supra da Elf também, diluição conforme especificação do fabricante do veículo, né? Então ele está dizendo aqui para utilizar o aditivo homologado, pessoal, que nada mais é do que você pegar o aditivo correto aí, no caso esse aqui é da Fiat, que é o Petronas, ou pegar aí os aditivos homologados, né? Olha lá, o Glacelf Supra, né? Aí você tem o Renault, você tem o Toyota, você tem aí aditivo homologado, o G13 da Volks, o G12, o Honda. Olha lá o Bardal que eles falam lá, ó. Esse é o Bardal, olha o Acedelco ali, ó. Tá vendo, ó? O aditivo aí homologado aí pela Citroën Peugeot. Então, ou seja, pessoal, utilize o aditivo homologado, né, com a água desmineralizada. Não estou fazendo propaganda de marca aqui, pessoal. Eu apenas estou dizendo e colocando aí o meu ponto de vista com relação à reparação e muita coisa que eu tenho visto aí, né? Então, às vezes eu vejo um videozinho aí e algum colega aí da reparação falando aí que a bomba não suportou, não aguentou, né? Mas como é que foi feito aí o serviço de arrefecimento? Será que foi seguido aí de acordo? Porque às vezes o carro também sai da oficina aí, pessoal, né? Bonitinho, com aditivo homologado, e às vezes o cliente, sem querer, sem saber, ele para aí num posto de combustível e coloca aqueles produtos ali, ó, tá? Aquela linha de produto ali, ó, tá? Eu não vou ficar falando o nome, que aqueles produtos ali, eles não são produtos homologados aí pelas montadoras, tá? Eles são outro tipos de produto, eles são produtos da linha C. Não é para se misturar aquele produto ali com o produto homologado pela montadora. Então essa mistura química que é feita aí, muitas vezes o cliente ele não vai falar para você que parou lá num posto de gasolina, né? E como ele não queria ter mais o problema do vazamento, ele sabe que não pode pôr água, ele vai e coloca um produto que não é homologado. Mistura quimicamente esses dois produtos, vai estourar o retentor aí da bomba. E o cliente ele não vai falar para você. Então cabe a você também fazer uma orientação, né? Faz a entrega técnica do veículo, é como eu faço aqui. Todo cliente que já veio aqui na oficina, ele tem a entrega técnica, que é aquela entrega onde você vai entregar o carro para o cliente e você vai explicar detalhadamente o que você fez e como ele vai prosseguir se acontecer algum problema, né? Então, se você tiver um problema de vazamento aí grande no motor do carro, você pode pôr água de torneira, água limpa, né? E aí você leva o carro para a oficina. Precisou complementar, aí você tem que mostrar para o cliente como é feito esse complemento, para que ele não estrague aí o sistema, né? E nem o serviço que você fez aí no carro, ok? Então, falando aí sobre a parte da bomba d'água, mesmo vale aí para a válvula termostática. Tá aqui a válvula termostática da Waller, né? Válvula original. Quem conhece aí o Waller sabe que esse produto aqui é original, de diversas montadoras, né? O rolamento aí eu vou utilizar esse aqui da Cobra, né? Sempre falei muito bem desse rolamento, é um rolamento excelente aí, não tenho tido qualquer problema com rolamentos aí da Cobra, tá? Ele para reposição ele é uma excelente peça. A correia dentada, sincronizadora, eu vou utilizar essa aqui da Continental, que já é em HNBR, né? Então, se você tiver curiosidade, digita HNBR aí na internet e procura saber
por que as correias dentadas agora, né, rodam um pouco mais aí do que o tradicional 40, 50 mil km aí, né? Procura isso aqui, você vai entender aí. Correia de acessórios está aqui, né? O rolamento ali é o da correia de acessórios. E aqui a gente tem algumas mangueiras aí novas, né? Que são as mangueiras aí que eu já falei para vocês aí, tá? O reservatório está aqui, eu vou utilizar esse reservatório aqui da Florio, né? Que é um excelente reservatório, ele atende muito bem aí. Sempre que eu utilizei reservatório da Florio, né? Sempre ele correspondeu aí à minha expectativa com relação à qualidade, nunca tive problema, né? E é aquilo que eu falo, se você usa o produto homologado, a peça que foi fabricada aqui, ela foi feita para utilizar de acordo com o fabricante. Você não usa o produto homologado, você vai ter problema aí, né? E a famosa tampa, né, que dá muito problema aí, né? Eu vou substituir a tampa, é uma tampa genuína, né, ó, GM, a peça original, né? Eu sempre faço questão de colocar a tampa genuína, porque isso aqui é uma peça importantíssima. A gente tem duas válvulas aqui, a válvula de pressão e a de depressão, né? E inclusive esse carro ele estava com problema aí na válvula de depressão, porque quando eu abri o reservatório, eu observei aí um vácuo no sistema. E o vácuo no sistema está indicando que a válvula de depressão, aonde ela puxa ar da atmosfera, ela estava travada, né? E isso é um problema aí para o sistema, né? Então, isso acontece porque o sistema não foi feito manutenção e você tende a ter problema aí, principalmente na tampa, né? Grandes problemas aí, eles se iniciam aí sempre na tampa aí. Então, essas aqui são algumas peças. Talvez eu precise de mais algumas aí, talvez mais uma mangueira, mais alguma coisa aí. Pode ser que eu mostre para vocês, pode ser que não, né? Eu mostre já instalado aí as peças, né? E ficou faltando falar aí sobre o rolamento tensionador aí, né, pessoal? Eu fiquei de falar para vocês, daqui a pouco, antes de fazer a remontagem da correia dentada, eu falo para vocês aí. Vamos seguindo na sequência aí os videozinhos aí, ok? Bom, pessoal, vamos lá mais um pouquinho. Só registrando aqui, já fiz a instalação aí da válvula termostática nova aí no lugar, instalada, né? E também da bomba d'água da Urba aí, ó, instalada, bomba d'água nova aí já na posição dela aí, ok? Tá? E mais importante, né, pessoal? Limpeza, né? Olha aí como é que tá a limpeza, tá? Fiz toda uma limpeza, uma lavagem dessa região, até lá na parte de baixo. Se vocês voltarem o vídeo aí ou observarem, vocês vão ver que tava bem sujo essa região aqui, né? Mesmo a parte de trás aí da capa de proteção tava bem sujo, ok? Então, só registrando aí, montada a bomba d'água e aqui a válvula termostática, ok? Duas peças aí já instalada. Agora eu vou falar aí sobre a capa de proteção. Bom, pessoal, agora aqui, ó, na capa de proteção, tá? Olha lá, ó, capa de proteção. Então a parte de trás aí, né, que é a caixa, é essa aqui, tá? Foi feita aí toda uma lavagem na peça, aí como vocês podem ver, tá? Fiz toda uma limpeza, uma lavagem aí, tá? Água e sabão, pessoal, tá? É o suficiente aí para tirar todos esses resíduos que vão acumulando aí durante o tempo, né? E isso é importante, né? Fazer aí a limpeza para evitar que esses resíduos, né, se tornem aí um abrasivo aí para a correia, né? Então tenho também aqui, ó, a tampa da capa aí, né, da correia dentada, tá? Então a tampa também foi limpa, ok? Como vocês podem observar, peça limpa. Também limpei a parte inferior aqui, ó, foi lavado com água e sabão, tudo bonitinho, limpinho, ok? Agora aí para fazer a montagem, peças limpas, né? E também efetuei aí a limpeza, né? Aqui, ó, da polia. Lembra da polia lá, ó? Como é que tava suja? Olha lá como é que ficou limpinha a parte de dentro dela agora, né? Os dentes aqui, ó, todos limpos, né? Então, isso também é importante, tá? Feito a limpeza aqui da polia também, tá? Servicinho simples, né? Mas de fundamental importância aí. Montar correia dentada com acessórios aí, né? Com essas capas de proteções aí e as polias sujas, pessoal, não tá com nada, tá? É um serviço aí de baixa qualidade e muitas vezes barato. O duro é que às vezes se cobra caro, né? Por um serviço
que não é feito de maneira correta. A próxima etapa agora é instalar aqui a capa de proteção, montar lá a polia, torquimetrar o parafuso, instalar a correia dentada, e aí eu vou falar para vocês aí sobre o rolamento tensionador aqui, né, que ele estava lá sem tensão, e eu vou mostrar para vocês aí a posição correta de trabalho dele, tensionado direitinho. Essa é a próxima etapa aí, vou instalar isso aqui e já volto aí, já mostro para vocês na sequência. Bom pessoal, antes de instalar lá o rolamento, né, no Classic, o que eu queria falar para vocês, ó, como vocês podem observar aí, eu tenho uma seta aqui, ó, tá vendo essa seta aqui, né? Então essa seta que vocês estão vendo aí, né, aqui no rolamento, deixa eu ver se dá para me colocar contra a luz aqui, ó. Aqui no rolamento aqui, ó, se você olhar aqui, tem uma palavra escrito new, que quer dizer novo, e usado, tá em inglês, né? Used e new. Então aqui, ó, eu tenho um risquinho aqui, né? E tem um segundo risquinho aqui, não sei se vocês conseguem observar aí, né? Então se eu colocar aqui nessa posição aqui, ó lá, usado e novo, tá vendo ali, ó? Então a seta, pessoal, ela tem que apontar, quando a correia dentada é nova, ela vai apontar na casa aqui do novo, né? E quando a correia dentada tá usada aí, já tá no fim da sua vida útil, ela vai trabalhar aqui nessa região aqui, ó. Lembra que a correia dentada ela estava aqui, ó, nessa posição aqui? Lembra disso? Então, o ideal é que ela tivesse nessa posição aqui ainda, tá? Até porque o cliente trocou a correia dentada recentemente, né? Tem poucos meses aí, né? E não deve ter nem, acho que 5.000 quilômetros que ele trocou a correia dentada e ele estava bem abaixo aqui, ó, tá? Então, o tensionamento correto, segundo a literatura aqui, ó, do Dr. Iê, né, que é a literatura que a gente trabalha aqui na oficina, se você observar, ó, ele fala aqui, ó, tá? Tensão correta de trabalho, tá escrito aqui, não sei se vocês conseguem ler aí, tá? Olha lá, tensão correta de trabalho, ok? Então aqui, ó, tensão correta de trabalho, a seta tá aqui. Tensão máxima, teria que estar aqui, né? E porca de fixação e chave Allen para torquimetrar. Lembra que essa seta aqui, pessoal, ela estava aqui, ó, tá? Me indicando aí já um desgaste na correia, como eu mostrei para vocês aí. Na verdade, né, a correia é nova e o rolamento novo. Então a pessoa que fez a montagem, ela não se atentou para isso aqui, talvez, né? Ou não montou de acordo com a literatura e pode ter deixado aí num valor já errado. Conforme a correia trabalhou um pouco, né? A tendência é o quê? É afrouxar a correia, né? É o tensionador fazer a função dele, por isso que a seta veio parar aqui, né? Então eu tenho a chave Allen e eu tenho uma seta aqui, ó, indicando que na posição anti-horária, né, eu vou conseguir tensionar a correia aí, ok? Agora sim, pessoal, parte da correia dentada aí já tá montada, né? Então a capa de proteção tá aí instalada, limpinha, ó, que bacana, né? Tudo limpinho. Aí dá gosto, né, pessoal? Servicinho assim é legal, né? Então já coloquei a correia dentada, a polia eu já coloquei, torquimetrei aí o parafuso também, né? Coloquei o carro no devido ponto aí, né? Que é essa marquinha coincidinho aqui com a capa de proteção. Bomba d'água nova ali instalada e o rolamento tensionador. Agora vamos ver como é que ficou lá o tensionamento da correia, pessoal. Olha lá, ó, vamos ver lá. Olha lá como que ficou, pessoal, tá? A seta, olha lá a posição da seta lá, ó. Tá? Tá lá no primeiro rasguinho, né? Indicando posição nova. E se eu forçar a correia aqui, ó, como eu falei da outra vez lá, ó, eu vou forçar. Olha lá para onde ele vai lá, ó. Tá vendo? Ó, ele vai para frente, né? E se eu soltar ele aqui, ó, olha lá, ó, tá? Se eu soltar ele aqui, ó, tá? Você observa aí, ó, que ele quer dar o retorno ali, ó, para posição nova. É lógico que se eu não der rotação aqui no motor, eu vou ter que girar o motor aqui. Deixa eu pôr a chave ali embaixo na polia e eu vou girar o motor aqui um pouquinho para frente aqui, ó, para vocês verem que ele vai cair na posição ali, ó. Ó lá, ó, ó lá, ó. Tá vendo, ó? Ó lá, relaxou a correia, né? E aí ele vai tensionando, ó lá. Tensionou, parou ali na posição new, né? Indicando aí que a correia é nova, né? E tá aí tensionada aí na posição
da montagem da correia dentada, né? Tensionada aí direitinho, como manda aí a literatura, né? Parafuso aí torquimetrado, tudo de acordo aí conforme a literatura. Agora eu vou seguir aí colocando aí o resto da capa de proteção. Vou colocar a correia de acessórios aqui, o rolamento da correia de acessórios aí. E vou seguir montando aí a parte do arrefecimento, né? Eu já iniciei aqui, ó, já coloquei uma mangueira aqui, né? Já coloquei duas abraçadeiras novas aí instaladas, né? Mangueira já está instalada aí, né? E vou seguindo aí na montagem aí aqui do Classic e mostro para vocês aí na sequência aí o restante do serviço. Vou seguir aí, agora vou fazer a remontagem dessa parte aqui, ok? Bom, pessoal, os eletroinjetores, né, os bico injetor aí do Classic chegaram, né? Chegaram por quê? Chegaram porque eu mandei fazer um serviço de verificação. Como eu falei para vocês, eu ia verificar vazão, né? E abertura de leque aí do bico injetor, né? E trocar aí os reparos dele, né? Então foi feito aí o serviço, né? Quem fez o serviço aí para mim foi a do Partes, né? A Savor. O pessoal lá é bacana, né? Quem faz o serviço aí para mim é a Alessandra. É uma pessoa que eu tenho total confiança aí com relação a esse tipo de serviço, né? Sempre que ela fez esse serviço para mim aí, sempre me atendeu aí da melhor maneira possível, né? E sempre fiquei muito satisfeito aí com o serviço deles, né? Futuramente pretendo ter a máquina aqui na oficina e aí não vou precisar mais mandar aí para fazer o serviço fora, né? Mas por enquanto eles estão me atendendo aí direitinho, então fica aí a dica aí se você precisar fazer algum serviço com relação a eletroinjetor. Bom, seguindo aqui, pessoal, eu tenho anotado aqui, ó, os valores antes e os valores depois, né? Então esses bicos injetores, eles estavam antes com 46, né? 46, 30 e 48. Você observa aqui, ó, que eu tenho um bico bem fora aí, né, dos valores comparado aí com os outros três, né? Então você tem um bico aí com valor de 30. Esse eletroinjetor é esse aqui, ó, tá? Ela colocou um anelzinho O-ring aqui verdinho, né? Por quê? Porque esse eletroinjetor aqui na máquina, quando ela fez o teste, com 3 bar de pressão, o bico ele tem hora que funciona, tem hora que ele para de funcionar. Então ele pode estar com problema aí na resistência, né? Os outros 3 bicos não, funcionaram direitinho, mas esse eletroinjetor aqui, ele está com um possível problema aí, né? Na sua resistência, né? Talvez ele possa parar de funcionar aí, e aí o cliente vai ter que fazer uma substituição, né? Depois, pessoal, ficou equalizado, ó lá, ficou 42, 45, 44 e 44. Tá vendo que você nota aí, ó, ele tem um equilíbrio, e como eu já falei em outros vídeos, né, você tem que ter uma diferença entre o menor e o maior, aqui no caso um com 45 e um com 42, os outros dois estão com 44, de no máximo aí 5%, né? Então, se a gente pegar aí uma calculadora e fizer um cálculo, né? Então a gente faz aí 42, né, vezes 5%, eu vou ter um valor de 2,1 mais 42, máximo de 44,1. Então você observa que esse bico aqui, né, esse eletroinjetor, ele está um pouquinho acima dos 5% aí, né? Tem carros aí que a gente faz o serviço e às vezes ele fica aí com uma margem aí de até 10%, né? Mas o ideal aí, a recomendação aí, é 5% de variação. Então você percebe que esse com 42 e esses dois aqui com 44, né, eles estão dentro dessa margem aí de 5%. Esse aqui foge um pouquinho da margem aí, deve estar dando aí em torno de uns 6% aí, né? Mas isso aí não é nada que vai influenciar aí no funcionamento. Mas perceba, ó, que antes você tinha um eletroinjetor aí, ó, com uma deficiência, né? Ele tinha uma vazão apenas de 30 ml aí, ok? Então, olha a importância aí, né? Mesmo utilizando combustível de boa qualidade, né?
você tem um eletroinjetor aí que tem um possível problema, né? Pode ser às vezes que o próprio eletroinjetor tenha vindo aí com um defeito, né, na sua resistência, ou pode ser aí que alguma impureza aí do filtro ou do reparozinho aqui do bico, né, do eletroinjetor, deu algum problema aí na agulha dele e ele pode ter danificado aí, né? Apesar que depois de feito o serviço, ele voltou a funcionar aí normalmente, com um detalhe que após 3 bar de pressão, ele tem uma intermitência aí no funcionamento, ele dá uma pequena falha aí. Vamos ver, vamos pôr no carro, né? Se o cliente reclamar alguma coisa, a gente já sabe aí que a gente tem um defeito aqui nesse eletroinjetor. Depois eu vou ligar aí o scanner, né, para verificar aí se eu tenho alguma interferência aí no funcionamento do carro. Ok, pessoal? Fica a dica aí. Agora eu vou instalar aí os eletroinjetores no carro. Bom, pessoal, como vocês viram aí nas imagens, né? É aqui o corpo de borboleta e você vê aí um alto grau, né, de carbonização aí dentro do corpo de borboleta. Tá escuro, né? Tá bem sujo, bem preto, né? Olha lá, tá? Essa carbonização aqui, pessoal, no corpo de borboleta, tá? Dificulta muito o funcionamento aí da marcha lenta, tá? É muito importante aí, né, ter sempre um cuidado aí com relação a essa peça, né, que é o corpo de borboleta, que hoje é motorizado, né? Ele não utiliza mais cabo, né? Então é um motor elétrico que faz a abertura e o fechamento aí do corpo de borboleta, né? Então ele, por ser uma peça motorizada, se tiver uma dificuldade aqui de abertura ou de fechamento, né? Normalmente é o fechamento que ele tem dificuldade, né? Ele vai ter problemas aí na marcha lenta, o carro vai ficar oscilando aí na marcha lenta, falhando, né? Então é importante aí fazer a limpeza dessa peça aqui também, né? Muita gente dá só importância aí pro eletroinjetor, né? Para os bicos, tem que limpar bico, tem que limpar bico. Mas a injeção eletrônica é um conjunto de coisas, né? É corpo de borboleta, é filtro, né? São os eletroinjetores, são as velas, os cabos, é um conjunto de coisas aí que fazem com que o sistema funcione adequadamente. Se uma das peças não está de acordo, outra peça vai suprir a necessidade daquela peça, e aí o carro ele vai andar assim por um tempo, até que ele comece aí a dar problemas aí e falhar aí, né? Então agora eu vou fazer a limpeza dessa peça aqui, né? E mostro para vocês aí ela limpa aí já na sequência, ok? E aí, pessoal, olha que bacana, né? Então, corpo de borboleta agora limpo. Olha lá que belezinha. Até brilha como um espelho, né, pessoal? Olha lá que chique, né? Corpo de borboleta limpo internamente, externamente também eu fiz uma limpeza. Olha lá dentro, tá? Então agora não tem mais nenhuma carbonização, né? Como vocês podem ver, a peça tem até brilho, né? E olha o parâmetro que ele já estava utilizando, né, ó, de abertura aí na borboleta, de aceleração, ó. Tá vendo? Quanto a borboleta tá aberta, você vê lá do outro lado lá, ó, né, o balcão lá, ó. Tá vendo? Esse parâmetro aí é por conta da sujeira. Isso aí aumenta muito o consumo de combustível, tá, pessoal? Porque ele fica sujo desse jeito aí, e como ele não consegue fechar totalmente, ele se mantém um pouco mais aberto. E aí o teu consumo de combustível se eleva aí, aumentando aí o consumo de combustível, ok? Bom, pessoal, Classic tá aí, né? Motorzinho montado, montei aí então o restante aí que tava faltando, que é a capa de proteção da correia dentada, a correia de acessórios, o rolamentinho ali da cobra tá instalado, né? O que mais? Instalei aí as mangueiras, coloquei aqui o tubo, como vocês viram, eu limpei a ponta dos 2 tubos, né? Aquela peça que vocês viram
limpa, né, o tubo, era esse tubo onde conecta aqui as mangueiras, onde tem essas pontinhas vermelhas aí, são as duas abraçadeiras novas, né? Essa mangueira aqui, pessoal, eu também não consegui ela, nem na concessionária, tá? Nem no distribuidor autorizado, não consegui essa mangueira, eles não têm disponível essa mangueira aqui só sobre encomenda. Então eu tive que recolocar ela no lugar aí, troquei somente as abraçadeiras, né? Essa outra mangueira aqui do reservatório ali embaixo também não consegui, tá, pessoal? Então, como eu digo, às vezes você vai mexer num carro e você precisa de peça. Você tem um prazo aí para entregar o serviço para o cliente. E se dentro desse prazo aí faltar peça, você não vai conseguir cumprir o prazo aí com o teu cliente, né? Então o que eu fiz aí nessa mangueira foi dar uma limpada dentro dela, né? Principalmente nas pontas, que é onde você vai conectar aqui com o tubo d'água, que é onde costuma dar muito problema, né? Então eu limpei tanto a ponta do tubo como na ponta da mangueira, porque você tem oxidação ali e a mangueira, ela, quando ela oxida, ela solta pedaços, então fica microfuros aí, né? E é por ali que começa a vazar, né? Então eu consegui fazer um trabalho na ponta das mangueiras, né? Dessa e da outra ali do reservatório, para poder reaproveitar. Por isso que eu disse, pessoal, eu não vou mexer na mangueira lá embaixo do tubo d'água, nem naquela mangueira onde tinha a válvula do ar quente, por esse motivo, porque quando você mexe, você é obrigado aí, né, a deixar de acordo, porque senão dá problema. E dá problema mesmo, pessoal. Tirou mangueira, não substituiu ela, não limpou, não fez o serviço de acordo, vai dar problema, tá? Então é melhor não mexer. Deixa a mangueira quietinha lá e deixa o aditivo ir trabalhando. Se por um acaso ela der problema e vazar, aí não tem jeito, você vai ter que fazer a substituição. Mas é bom você sempre avisar o cliente aí, né, o que você fez dentro das possibilidades, o porquê não fez, né, para que o cliente depois futuramente não venha dizer aí que você não fez um serviço de acordo, ok? Então, mangueiras ali corrigidas. Essa mangueira aqui ela foi substituída, né, que é aquela que eu falei que tem o Tzinho de plástico, foi substituída. Ah, Max, você não colocou o reservatório? Não coloquei ainda, pessoal. Por quê? Porque eu vou fazer aí a lavagem do sistema e eu vou utilizar o reservatório ainda anterior. Por quê? Porque solta muito resíduo e o reservatório novo, como o plástico dele é novo, branco, ele tende aí a agarrar esses resíduos aí no plástico, né? E aí você vai entregar o carro para o cliente vai falar, pô, mas esse reservatório aí que não tá legal, né? É porque você fez uma limpeza no sistema, o reservatório vai ficar bonitinho, só que ele não fica tão bonitinho. Então eu prefiro fazer aí a lavagem do sistema primeiramente, né, com o reservatório anterior. Na hora que sair a água limpinha, tudo bonitinho, aí eu coloco o reservatório novo e faço a colocação aí do aditivo para fazer a entrega do carro aí para o cliente, né? Sempre prezando aí a qualidade. A outra mangueira que eu substituí é essa aqui, né? Ela é nova, que é a abraçadeira nova. A mangueira inferior lá do radiador, também com a abraçadeira nova, foi substituído. Lá embaixo está a abraçadeira dela, lá, azul, né? Nova. Então, mangueira inferior, essa aqui foi trocada. Essa mangueira também do reservatório, a parte superior aqui, né? Que é a parte aonde tem a purga aqui do radiador, né? Então foi trocada também. Aquela outra mangueira superior que eu já havia mostrado para vocês, com a abraçadeira nova, né? E na ponta dessa mangueira aqui, que vai lá embaixo no tubo d'água, lá na válvula do ar quente, também tem uma abraçadeira nova lá, ok, pessoal? Então tá montado aí, corpo de borboleta ficou bacana agora, né, pessoal? Bonito, ó lá. Corpo de borboleta limpinho, montadinho. Os eletroinjetores estão instalados, ó, ele vai embaixo aqui dessa peça aqui. Então você tem que desmontar tudo isso aqui, né? Por isso que muitas oficinas não gostam de fazer serviço de limpeza de bico desse carro aqui, porque você às vezes tem que mexer aqui. E quando você movimenta isso aqui, como tem um problema de ressecamento aqui por falta do uso do aditivo, começa-se a ter um vazamento. E aí você leva o carro para limpar um eletroinjetor, um bico, né? Dá um problema de vazamento de água aqui. Quem é o culpado?
Foi a oficina. Você foi mexer no eletroinjetor lá, estragou aí a minha peça, o carro tá vazando água, ferveu o carro aí e me deixou na mão. Cuidado, pessoal, vai fazer serviço aí, tem certos carros que é melhor você recusar o serviço. Ou, né, se não vai recusar, passa para o cliente, olha, para mim mexer aqui eu preciso fazer, né, aí um serviço no arrefecimento, pelo menos a limpeza da ponta dos tubos aí e a troca dessas mangueiras ou limpeza aí das mangueiras, dependendo do estado aí das mangueiras, né? Manutenção não é fácil não, parece que é fácil, né, pessoal? Então, bom, registros aqui instalados. Por hoje é só, pessoal. Eu vou dar uma pausa no vídeo aí, né? Vocês nem vão perceber, eu vou ter que ir para a escola agora, né? Vou descansar, amanhã cedo eu tô aí para fazer aí a lavagem no sistema, a limpeza aí no sistema, né? Já coloquei a mangueira, o balde tá aqui, e aí fazendo a lavagem eu mostro para vocês aí a lavagem sendo feita, né? E depois a instalação aí do reservatório novo com a tampa e a colocação aí do aditivo homologado aí pela montadora, ok? Então, mostro para vocês aí na sequência. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, o Classic tá aí, tá funcionando, né? Agora eu vou fazer aí a limpeza do sistema, como eu havia dito a vocês, né? Então, antes de fazer aí a partida, né? Antes de iniciar a partida no motor, eu fiz aí a substituição do filtro de combustível. Eu utilizei esse aqui, ó, da MAN, né? O que estava lá era esse Delphi aqui, estava instalado, tá? Fiz a substituição. Então, fica a dica aí, toda vez que você fizer uma manutenção no eletroinjetor, não vai esquecer aí do filtro de combustível, hein, pessoal? Tá? É importante aí. Então, fiz aí a substituição do filtro de combustível. Desculpa o corte no vídeo aí, pessoal. Tava falando do filtro de combustível, né? Então, não vai esquecer aí do filtro de combustível, ok? Bom, o Classic tá funcionando. Talvez vocês estejam ouvindo aí um tec, 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 né? E o carro dá uma pequena falha aí, né? E o cliente estava dizendo, né, que de vez em quando o carro estava engasgando mesmo, dando umas falhas, e às vezes dava uns estouros aí no escapamento, né, no motor também, né? Natural isso, tá? Natural quando o carro tá com defeito, né, Max? Corrige aí, pô, como assim natural isso? Natural quando se tem um defeito do tipo que tem aqui, né, do tipo de defeito que eu estou presenciando aqui, realmente vai ficar estourando aí, né? Por isso que é importante levar o carro para oficina mecânica, né? Bom, antes de falar aí do defeito, eu tô com um scanner de diagnóstico instalado aqui, pessoal, tá? Então eu tô fazendo o monitoramento aí da rotação do motor, o tempo da injeção, né? Tô verificando ali que a sonda lambda ela tá trabalhando direitinho, né? Ela tem uma variação aqui. O carro está abastecido 100% com etanol. Confirma aí o que o cliente me passou. E a temperatura do líquido de arrefecimento, né? A temperatura está subindo aqui. Então eu instalei o scanner aí para monitorar aqui a temperatura e o ventilador. Dessa forma aqui eu consigo identificar aí a abertura e fechamento aí da válvula termostática, para que dessa forma eu possa fazer a abertura e o fechamento aqui do registro, para ir fazendo aí a substituição, né, da água, né, fazer a limpeza aí no sistema, tá? O que eu identifiquei aqui, pessoal, é uma falha, tá? Nesse primeiro cilindro aqui, ó, que é uma fuga de corrente, né? Por que tá dando essa fuga de corrente aí, tá dando essa falha? Porque o cliente foi fazer a substituição de vela aqui, né? E me parece que ele quebrou uma das velas, né? E ao quebrar uma das velas, ele acabou optando em colocar a vela usada, né? E a vela usada, ela tem um desgaste. Então o que acontece? Conforme eu tenho o eletrodo da vela aí com um desgaste muito grande, então você tem o eletrodo principal, que é o eletrodo central, né? E você tem o eletrodo massa. Então, conforme esses eletrodos vão se distanciando, precisa se gerar mais centelha, né, na bobina de ignição para compensar esse distanciamento do eletrodo, né?
Então o que acontece? Você acaba forçando a bobina de ignição, que foi o caso aí da queima da bobina de ignição. Esse carro queimou a bobina de ignição porque não foi substituída as velas dentro do prazo. E na hora de fazer a substituição, uma acabou quebrando, e aí optou-se em colocar a vela usada. E aí o que acontece? A fuga de corrente, ela está acontecendo por quê? Porque está mais próximo para o cabo de vela aqui, para a centelha, as partes metálicas aqui do motor, do que o eletrodo. Então, onde ele encontra proximidade ali, ele vai dar essa fuga de corrente, automaticamente fazendo aí o cilindro do carro falhar. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aí essa fuga de corrente aí. Eu vou desligar a iluminação aqui da oficina e vou tentar mostrar para vocês aí a corrente aí. Só um minuto. Bom, pessoal, agora vamos ver se a gente consegue olhar alguns flashes de luz aí na tela aí, tá? Eu desliguei toda a iluminação aqui da oficina, para tentar mostrar para vocês aí essa falha aí que está acontecendo aí nesse cilindro, tá? Olha lá, vocês conseguiram observar? Ela acontece com mais frequência, pessoal, quando o motor está totalmente frio. Conforme o motor esquenta um pouco, como é o caso agora, tá? Ela diminui bastante. Por quê? Porque é necessário menos tensão aí para a queima do combustível, né? Eu vou tentar diminuir aqui a rotação do motor, colocar a mão no corpo de borboleta aqui, para provocar aí a centelha. Vamos lá. Bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês aí o Classic falhando, né? A fuga aí, né? Da corrente, né? Ali na ponta da vela, né? Dando aí o flashover, né? Mas conforme o motor vai aquecendo, esse flashover ele vai desaparecendo, né? Mas na fase quente, ou aliás, na fase fria, ou quando o motor ele é exigido, né? Você consegue visualizar ali o flashover. Eu não consegui filmar o flashover ali para mostrar para vocês, né? Bom, como o cliente disse que ele mesmo havia substituído as velas aqui, né? Eu decidi remover aí as 4 velas de ignição para verificar aí qual é a situação dessa vela de ignição, né? Uma vez aí que o carro estava aí falhando, né? Por que isso, pessoal? Porque é aquela situação, né? Você faz toda uma manutenção no carro e isso aqui faz parte aí de um cheque, né? Você como profissional da reparação, às vezes tem aquela situação que o cliente chega aí na oficina e ele fala, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, e aí você opta em não mexer naquilo porque o cliente já mexeu ou um outro profissional mexeu, e você vai às vezes trabalhar em outras áreas do carro, né? Então fica a dica aí, você profissional da reparação, se o teu cliente chegar aí dizendo que já fez um reparo aí em outra oficina, ou ele mesmo fez o reparo, né? Considera isso como não feito, tá? Vai lá e faz o seu check-up, verifica da sua forma, começa da estaca zero. Bom, tirei aí o jogo de vela, para iniciar as velas estavam soltas, tá? Então tem um torque de aperto aí nas velas e as velas estavam frouxas, velas soltas, né? Quem é da reparação aí sabe que tem um torque de aperto aí específico e recomendado. Bom, tirando as velas de ignição, pessoal, eu tive aí uma
surpresa, né? Por que surpresa? Porque conforme o cliente passou, ele havia substituído aí o jogo de vela, né? Só que na montagem ele acabou aí quebrando uma vela, né? E optou em colocar a vela anterior, usada mesmo, que era essa aqui, ó, tá? Olha a diferença aí, pessoal, no eletrodo da vela, né? Tá? Essa vela aqui, original da GM, tá? Ela tem um eletrodo, quem é da reparação aí sabe que o eletrodo da vela, ele é baixo assim mesmo, tá? Ele não é que nem o eletrodo dessa aqui, tá? E aí eu verifiquei aqui, ó, tá? A nomenclatura, né? Um número aqui, ó, da vela. Então essa aqui, ó, é BPR6EYD, né? Então essas três velas são iguais, tá? E aí eu peguei a tabela técnica aqui da NGK, tá? NGK, tabela técnica aqui, e procurei na página aqui, né? Classic, qual que é a vela do carro? E esse carro aqui, ó, que é esse que nós estamos mexendo, 1.08 válvulas VHCE, 77 cavalos aí na gasolina e 78 no etanol, bicombustível, né? Desde 2010, de 4 de 2010, ele usa essa vela aqui, ó, com esse grau térmico 8, BR8 ESD e BR8 ES. A abertura do eletrodo é 0,8, né? E aí o que acontece, pessoal? O carro ele está utilizando uma vela que não é específica dele. Foi colocado uma vela do motor antigo aí 1.0, né? MPFI. Então, eu não sei se foi o cliente que foi comprar e achou que a vela do Corsa antigo serve também para o Classic, né? Ou se foi vendido para ele a vela errada, né? Alguma coisa aconteceu aí. Então, cuidado, pessoal, na hora de fazer reparação em casa aí, você que não é reparador, né, existem tabelas técnicas e essas tabelas elas devem ser seguidas. Ah, Max, mas o que tem a ver esse grau térmico aí que você está falando, tá? Grau térmico, pessoal, é isso aqui, ó. Quanto menor o número aqui, tá? O tipo da vela, ela é mais quente, tá? Quanto maior o número, aqui eu tenho uma 6, ó, uma 7, o tipo é mais frio, né? Como esse carro é flex, ele trabalha muito aí com uma taxa de compressão muito alta por conta do etanol e por conta do projeto mesmo, naturalmente o motor ele trabalha mais quente. Então é exigido que se coloque uma vela com grau térmico mais alto, né? Para que a vela trabalhe mais fria, ok? E o que estava acontecendo? Eu estava usando uma vela com grau térmico 6, o carro usa uma vela com grau térmico 8, né? Então 7, 8, se a gente colocasse 8 aqui na escala. Então, essa vela ela já estava errada por conta do grau térmico, que é o quê? É a dissipação do calor, né? Então, você tem um calor ali na câmara de combustão e a vela ela precisa dissipar o calor. E esse grau térmico define isso. Quando eu utilizo uma vela com grau térmico errado, tá? Eu tenho aqui, ó, carbonização ideal e superaquecimento. Olha aí, ó, um superaquecimento. Então a vela ela começa a ter esse tipo de problema. Você tem um desgaste excessivo aí da ponta da vela, né? Detona a vela. E se você reparar aqui, ó, eles dão 450, né? E 850 graus Celsius, temperatura em graus Celsius, né? Então o que que acontece, pessoal? Automaticamente você acaba forçando também a bobina de ignição, levando aí a uma possível queima da bobina de ignição. E aí, pessoal, vale a pena fazer o serviço em casa, né? Sem consultar uma tabela técnica, sem consultar aí o reparador, né? Que realmente conhece o que está fazendo, sabe o que está fazendo? Cuidado, pessoal. Não vai fazendo reparação em casa achando que, né? Porque viu algo na internet ou supõe aí que possa ser aquilo e vai fazendo a reparação aí. Acontece muito isso aí e muita gente aí tá tendo problema com o carro aí, gastando muita grana aí, porque acaba danificando o carro aí, sem contar aquelas oficinas, né? Que muitas vezes você tem um reparador lá que ele não é um reparador que vai buscar informação, que vai ler uma tabela técnica. Ele é apenas um reparador que sabe mais ou menos ali o que está fazendo, não tem o trabalho de ir lá pegar uma tabela técnica, supõe que por conta do projeto aqui, o motor é o mesmo do motor antigo, acaba aplicando aí
peças e fazendo aí a manutenção de qualquer jeito aí, de qualquer forma, tá? Então, muito cuidado com isso. Mais uma coisa aqui, ó, importante, né? Se eu não tiro para verificar aí, o carro ia ficar com as velas erradas aí, com certeza ia queimar de novo essa bobina, né? Além do consumo altíssimo aí de combustível, né? É provável que aquele eletroinjetor que está com problema pode ter dado problema no eletroinjetor justamente pela não substituição das velas dentro do prazo, né? Ou até mesmo por utilizar uma vela com grau térmico errado, né? E aí, vale a pena economizar aí na manutenção e agora tem que gastar com componentes aí que não precisariam? Então, cuidado aí, pessoal, né? Eu estou aguardando a vela correta chegar aí, já fiz o pedido na autopeça, então a vela correta daqui a pouco está chegando, e aí eu mostro para vocês aí na sequência a vela correta. Beleza, pessoal? Fica a dica aí, hein? Bom, pessoal, chegou aí o jogo de vela, né, do Classic. Agora eu vou fazer a instalação. Olha lá, ó, velinha da NGK BR8ESD, ok? NGK aí, ó, tá? Vela da NGK, tá aqui o jogo de vela, né? Vou fazer aí agora a instalação de acordo, né, pessoal? Então, olha lá a diferença da vela que estava antes, né? Nova que o cliente colocou. E a vela nova agora, correta para o carro. Você repare aí, ó, que ela é igual essa vela aqui, ó. Tá vendo, ó? Né? Então, vou fazer aí a substituição. Você observa também, ó, que teve bastante flashover. Ó como é que tá aí a porcelana da vela, né? Tá escura, né? Isso aqui é... Quem é da reparação aí sabe que isso aí chama-se flashover, né? Nas outras velas também você tinha um pouco de flashover aqui, mas isso aí é devido, né, ao tipo de vela que estava instalada no carro, não é a vela correta, né, e fazendo também com que o cabo de vela, né, novo aí que foi colocado, sofresse aí um desgaste precoce aí. Agora eu vou instalar as velas corretas aqui no Classic e funcionar ele e fazer a limpeza e mostro para vocês aí. Tô fazendo aqui a substituição aí de óleo do carro, né? Como o cliente pediu aí, e na sequência aí eu mostro para vocês aí. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, o Classic está aí funcionando. Eu estou fazendo agora a limpeza, né, no sistema de arrefecimento. E olha a cor, né, que tá saindo aí, ó. Tá sujo, hein? Tá feio aí o negócio. Bom, vou continuar fazendo aí a limpeza, né? Talvez tenha que tirar aí em torno de 3 a 4 baldes, que é o padrão aí, né? Quando eu faço esse tipo de serviço, sai em torno de 3 a 4 baldes aí de água suja aí desse jeito aí, né? Vou monitorando aí a temperatura do carro via scanner, né? Então eu tenho aqui, ó, temperatura tá caindo agora porque a ventoinha ligou, né? Então à medida que a ventoinha desliga, agora tá desligada, ó, tá aparecendo para mim que tá desligada. Daqui a pouco a temperatura começa a subir. Então ela sobe, aciona o eletroventilador e desaciona, né? Então eu vou monitorando aqui e através aí dos registros eu vou abrindo e fechando ele, né? E vou fazendo aí a lavagem, né, a limpeza aí no sistema de arrefecimento. A hora que começar a sair água limpa ali, eu vou providenciar aí a substituição do reservatório e aí eu vou fazer o preenchimento aí com o devido líquido de arrefecimento. Ok, pessoal? A vela foi instalada aí, jogo de vela novo, e fiz aí, né, a substituição do óleo, né, óleo e filtro de óleo. Utilizei aí o Lubrax, né, 5W30, esse aqui, carga de aditivo, a API dele é SN, ok? A melhor carga de aditivo que a gente tem aí, né? E também o filtro aí eu utilizei o Acedelco aqui aí no Classic, ok? Então eu vou seguir aí com a lavagem do sistema aí e depois eu mostro para vocês aí já o reservatório novo instalado e também colocando aí o líquido de arrefecimento aí, o correto aí para o sistema. Beleza, pessoal?
Bom, pessoal, aproximadamente aí 1h10, tá? De lavagem no sistema. É isso aí mesmo, 1h10, né? Tô morrendo de fome aqui, querendo almoçar, não almocei ainda, mas vamos lá. Abre e fecha de registro. Agora tá começando a sair a água limpa aqui, né? Sempre monitorando aí com o scanner o tempo todo, ó. Rotação do motor aí na casa dos 3.500 RPM, tá? Temperatura aí sempre na casa dos 90 a 100 graus aí, né? Olha lá, ligou o eletroventilador agora, né? E aí eu vou concluir aí o serviço, ok? Só para mostrar aí para vocês aí como é demorado, né? Não é simples, tem que manter uma certa rotação, tem que monitorar aí o sistema com scanner. Como é que você vai fazer uma limpeza num sistema se o carro não tem marcador de temperatura no painel? Como é que você sabe? Né? Então é importante aí ferramenta, ok, pessoal? Então agora eu vou desligar aí o carro, vou tirar aí as mangueiras, o balde, né? Eu tirei aproximadamente aí uns 10 baldes cheios aí, tá? De água suja, né? Que tinha aí no sistema, ok? E vou fazer a instalação aí do reservatório e mostro para vocês na sequência aí o aditivo também. Falou, pessoal? Bom, pessoal, agora sim, finalizando aí o serviço do Classic, motorzinho funcionando redondinho, marcha lenta, tá? Reservatório lá instalado novo, né? As abraçadeiras também, a tampa aí genuína, GM nova, tá? O nível tá um pouco acima, né? Como eu já expliquei em outros vídeos, vou falar aqui novamente, eu sempre deixo o nível um pouco acima, porque normalmente nos primeiros dias o nível tende a baixar um pouco mais rápido. Por quê? Porque quando você faz troca de mangueira, que nem eu fiz aqui, a mangueira ela tende a se dilatar, né? E aí esquenta, esfria, só que quando ela esquenta, ela dilata. Quando ela esfria, ela não volta ao estado normal. Ela esfria e fica um pouco dilatada. Com isso, o nível ele tende a baixar. E aí às vezes a gente pensa que o carro está vazando aí líquido de arrefecimento, quando na verdade aí é uma dilatação de mangueira aí que acontece aí nos primeiros dias, aí na primeira semana, tá? Então é natural aí você baixar um pouco o líquido de arrefecimento, justamente por causa dessa expansão aí de mangueiras, tá? E às vezes fica um pouquinho de ar em alguns lugares do sistema, mas nada que influencie o funcionamento do motor. Conforme o carro começa a balançar, a circular aí o líquido, esse ar ele tende a sair por essas mangueiras aqui. Por isso que tem aí essas mangueiras aí, né, na parte de cima aí do reservatório, e você vê que ela fica sempre na parte superior aí do reservatório. Por isso que tem um nível ali no reservatório. O aditivo que eu utilizei, pessoal, é o Petronas aqui, o colante, tá? Com a NBR nova já, que são os aditivos orgânicos. Eu usei 2 aditivos com 2 águas desmineralizadas, dando a proporção aí de 50%, né? Diluí aqui nesse galão, sobrou aí aproximadamente uns 600 a 700 ml. Isso aqui é o que eu forneço para o cliente. Ele leva o que sobrou aqui para que, se houver a necessidade, ele faça aí o complemento do líquido, né? E já utilize aí o líquido correto, né? Então, sempre faça um pouquinho a mais aí, pessoal da reparação, e você já fornece para o teu cliente aí, para, havendo a necessidade, ele já faça o complemento aí com o líquido, ok? Então, esse aí foi o líquido que eu usei, o aditivo, com a água da Radiex. Motorzinho funcionando redondinho, ventoinha liga, desliga, tá? Tudo ok. Dei uma limpeza aí no motor, né? Fiz uma lavagem aí para ficar bacana aí o serviço, né? Ainda tô com o scanner instalado ali, né? Para mostrar aí para vocês, né? Ali, ó, nenhum erro armazenado. Isso significa que a central da injeção eletrônica não detectou nenhum erro. Tô mostrando aí que o carro tá saindo zerado, né? Se houver algum problema, a central vai registrar esse defeito e aí é aqui nessa tela que a gente visualiza, tá? Então esse é o diagnóstico computadorizado aí que a gente chama, né? Feito aí, tá? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do serviço do Classic, né? E se tiver alguma dúvida aí ou quiser fazer aí alguma pergunta, pode fazer aí, né, no YouTube aí ou no Facebook aí, né?
pode fazer a pergunta aí que eu vou ter prazer em responder aí dentro das minhas possibilidades. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí, espero que vocês tenham gostado aí esse videozinho do Classic, serviço do Classic aí, 1.0 VHC. Agora sim dá para pegar a estrada, né, pessoal?